Veja, o próprio Jó, no capítulo 42, diz, eu falei um monte de bobagem, eu me arrependo. Não devia ter falado não, porque eu falei sem sabedoria. Deixa eu te dizer, um dia eu me arrependi, meu filho. Eu tive que chegar para Deus, eu estou arrependido, porque eu falei que foi o Senhor que arrancou meuzinho. Me perdoe. Agora, para compensar isso, eu vou ensinar para todo mundo que o Senhor é bom. O Senhor foi que me tirou da desgraceira. Aí o que acontece com Jó? A Bíblia diz que aí o final de Jó foi 2 vezes melhor do que o início. O que é que nós vimos até aqui durante toda essa semana, né? Que Deus é o maior interessado em que você manifeste as suas bênçãos, que você manifeste saúde divina, para que por meio da sua vida Deus possa ser glorificado. Isso é maravilhoso, né? A gente viu hoje de manhã o passo a passo de como você receber cura ou como viver em plenitude, né, em cura divina. São passos, né? São 6 passos para você obter a sua cura ou viver em cura divina. Então, aproveita aí depois e faz essa maratona, pega a live de hoje de manhã, ouve de novo, ouve de novo, quantas vezes for necessário. Mas, né, nós aprendemos, nós vivemos dentro dessa condição, mas quando nós vamos ministrar para alguém, sempre aparece alguém para dizer, mas e Jó, né? E Jó? Qual é a situação de Jó? Porque Jó, né, Deus permitiu que o diabo fosse lá e destruísse a vida de Jó. A gente sempre trabalha, ou ouve, né, as pessoas trabalhando essa argumentação. Veja. Chegou aí a Camila Santiago. Seja muito bem-vinda, cara. Vamos lá multiplicar aí nosso conteúdo, tá bom? Então, as pessoas sempre questionam, sempre colocam, né, Jó diante dos questionamentos. Veja, a gente viu inúmeros versículos, muitos versículos, contextos bíblicos, criação, Jesus. E uma das coisas que ficou mais marcada para todos nós é que você só consegue conhecer o caráter de Deus através de Jesus. Isso está escrito lá em João, capítulo 1, verso número 17 e 18. 17 diz que a lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade só vieram por meio de Cristo Jesus, né? Por quê? Porque ninguém jamais viu a Deus, versículo 18 de João, capítulo 1. Mas o Filho unigênito é quem o apresentou a nós, ou quem revelou Deus a nós. Então veja, ninguém conhecia Deus, mas Jesus é quem revelou Deus a nós. Então quando eu olho para aquilo que Jesus fala sobre Deus, para aquilo que Jesus fez, porque ele disse que não veio fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Então quando eu olho para o ministério terreno de Jesus, ele reflete exatamente a imagem de Deus. E eu não consigo ver dentro do ministério de Jesus terreno, nem dentro daquilo que Jesus falou sobre Deus, nem na pessoa de Jesus, qualquer tipo de vínculo com a enfermidade, com a doença, ou com permissividade a Satanás de atormentar os homens, né? Na verdade, quem deu essa legalidade a Satanás de atormentar os homens é o próprio homem quando passou a andar em pecado. E Satanás o aprisionou no império das trevas, que é o império da ignorância. Por causa da ignorância, por causa da falta de conhecimento, o povo de Deus tem perecido. E a gente vê que é exatamente isso. E você vai ver que na vida de Jó não foi nada diferente disso. A gente viu também em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que o Filho é a expressão exata de Deus, né? O resplendor da sua glória e a expressão exata de quem Deus é. Então a gente já sabe que apenas em Jesus nós temos de fato o caráter de Deus revelado a nós. Que a Bíblia inteira é uma revelação progressiva. Nós vimos isso em uma das nossas lives também, que Deus foi se revelando aos poucos, se revelando, mas Deus não muda, Ele nunca mudou, Ele sempre foi o mesmo, né? Eu até me emocionei no dia que eu falei sobre isso, porque eu falei que Deus sempre foi o nosso Pai. Nós é que não éramos filhos, né? Estávamos desgarrados, estávamos qual filho pródigo vivendo na bagaceira, né? Longe de Deus. E mesmo quando reconhecemos que estar com Deus era melhor, por causa de tudo o que vivemos, não nos achávamos dignos de chamá-lo de pai e nem de dizer que éramos filhos. Mas Deus é como aquele pai do filho pródigo, sempre esteve do lado de fora de braços abertos, nos aguardando voltar para casa, né? Então nós somos esses filhos que um dia saíram da presença de Deus, mas que por meio de Cristo Jesus somos resgatados, trazidos de volta, né, para a nossa essência. Agora veja, o que acontece com Jó? Primeira coisa que a gente precisa entender é que o livro de Jó é talvez o livro mais antigo da Bíblia, né? Ainda que ele não venha em ordem cronológica como o primeiro, mas ele talvez tenha sido o primeiro a ser escrito, é um dos livros mais antigos da Bíblia. E dentro desse aspecto, né, é importante saber que o hebraico que o livro de Jó foi escrito é um hebraico ainda mais arcaico do que todos os outros livros
bíblicos. Então, que não é fácil, não é um livro muito fácil de interpretação, não. Né? Existem algumas expressões idiomáticas que a gente nunca ia conseguir entender na íntegra de fato aquilo que estava escrito. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você. O que são expressões idiomáticas? Nós mineiros, né, aqui em Minas Gerais, se tivermos numa estação e o trem estiver chegando, a gente for pegar o trem, né, na estação e as malas estiverem todas espalhadas, a gente certamente vai dizer, gente, pega os trem que a coisa vem, né? A gente vai dizer isso, pega os trem que a coisa vem. Agora imagina você tentar traduzir isso para um americano que esteja ouvindo ou vendo essa cena. Pega os trem que a coisa vem. Como é que você vai traduzir isso para o inglês? É uma expressão idiomática que só nós mineiros, né, e eu me incluo nisso, né, conhecemos. Porque para a gente trem é qualquer coisa, e coisa é qualquer trem, né? Então veja, dentro disso a gente sabe exatamente, mas é uma expressão idiomática que não é tão simples para você traduzir para um outro idioma. Agora imagina expressões idiomáticas que foram usadas lá atrás, antes dos primeiros livros da Bíblia, para você traduzir isso para o nosso português, depois de 3.600 anos de escrito. Né? Pensa que loucura. Então, não é tão simples. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o livro de Jó é um livro realmente mais difícil de ser interpretado no sentido de tradução. Agora, a segunda coisa, ele é tido, né, pelos especialistas como um livro poético, um livro de poesia, uma história, uma fábula contada. Não quero aqui dizer, nem desqualificar, dizer que Jó não existiu. Existiu, mas mesmo existindo, aquele livro é um livro de contexto poético, né? Então tem muita poesia. Por exemplo, quando a gente pega a expressão do tipo, e quando os filhos de Deus se reuniram no céu, veio também Satanás entre eles e se pôs no meio do... Veja, isso é uma expressão idiomática e além disso é poético. Primeiro, porque Satanás foi expulso da presença de Deus depois da sua própria rebeldia, né? Então como poderia Deus, né, chegar? Agora, a questão é que aquilo é como se fosse uma expressão idiomática. Veja, uma vez que Satanás tomou do homem a autoridade da terra, ele se sentiu dono da terra. E é como se Deus tivesse dito assim, vamos reunir todo mundo aqui que são os representantes dos reinos. A terra é um reino, uma hipótese, tá? Então quem deveria representar? Naquela época era Adão, Adão já tinha morrido. Então Satanás se apresenta no lugar de Adão. E Deus disse, o que você está fazendo aqui? De onde você veio? Ele disse, de rodear, de rodear pela terra. Veja, essa expressão rodear pela terra era uma expressão muito usada pelos reis da sua época em que foi escrito esse livro, quando eles queriam saber o clima, como é que eu vou dizer, relacional do seu reino. Veja, os reis, quando eles queriam saber como é que estava o clima do reino, o clima relacional do reino, eles costumavam dar uma volta pelo reino disfarçadamente para entender como as coisas estavam, né? Então eles sentavam na roda das conversas, ali disfarçadamente, diziam, e aí, como é que está o reino? E as pessoas diziam, não, tá bom, não tá bom, nós estamos apoiando o rei, não estamos apoiando o rei. O que nós fazemos hoje nas rodinhas a respeito da política, né? O rei se infiltrava lá no meio, girava no meio do seu reino para saber como é que estava. Então veja, vem Satanás e diz, aí, o reino lá é meu. E Deus disse, seu? Como assim seu? Eu dei ao homem, né? Deus sabia disso. Ele disse, sim, deu, mas o homem me deu. Aí é como se Deus tivesse dito, peraí, mas você já viu Jó? Jó é um homem que não se curva a você. Enquanto todos os seres humanos não se curvar a você, você não é dono de coisa nenhuma. Jó é íntegro, Jó... E Satanás vira para Deus assim, mas Jó não tem motivo, né? Você não abençoou. Veja o que Satanás diz. Satanás é que diz para Deus, você não abençoou tudo que ele tem, você não botou uma cerca de proteção em volta do que ele tem, para guardá-lo, para protegê-lo. Eu queria que você tirasse tudo isso e botasse a mão e fizesse alguma coisa de mal. Amaldiçoa ele para ver se ele vai continuar falando isso de você. E Deus disse, tudo que ele tem já está em tuas mãos. Por quê? Veja, ele não disse tudo que ele tem eu estou colocando. Ele disse tudo que ele tem está nas tuas mãos. Por que Deus afirmaria para o diabo que tudo que Jó tem estava nas mãos do diabo? Porque, irmãos, quando o homem caiu, Satanás assumiu e roubou do homem a dignidade. Roubou do homem esse status. E o oprimia por meio da mentira. Agora veja que coisa curiosa. Esse é um ponto interessante, né? Agora, eu bem entendo Jó. Por quê? Porque eu passei uma situação muito semelhante,
Quem já passou por uma situação de quase morte, irmãos, sabe exatamente qual é o sentimento de Jó, né? Eu já passei por isso. Quem nunca passou por isso, dificilmente vai entender a cabeça de Jó, irmãos. Eu vou ser sincero. Quem já passou por uma situação de quase morte vai saber do que eu estou dizendo, né? Quem já sofreu um acidente muito grave, quem já teve uma doença incurável, quem já teve um problema muito sério, né? Quem já passou por isso, eu tenho alguns filhos que estão nos acompanhando aqui, sabe do que eu estou dizendo. Por quê? Porque quando essas notícias chegam que é a respeito da sua própria vida, a primeira coisa que você faz, a tendência do que você faz, em primeiro lugar, é questionar Deus. É colocar Deus na parede. Deus, por que eu? Né? Eu passei por isso. Com 23 para 24 anos, eu fui praticamente desenganado. E eu questionei, Deus, por que eu? Né? Como se Deus fosse o culpado. Naquele momento a gente se esquece de tudo que a gente viveu. E eu vou te dizer, eu tinha vivido uma vida que não tinha sido tão fácil assim. Eu tinha vivido uma vida realmente muito aquém do que eu poderia viver. Uma vida desgraçada mesmo, irmão, que me levou a essas coisas. Mas quando a desgraça chega, eu não penso na vida que eu levei. Eu olho para Deus e digo, Deus, por que eu? Como se fosse Deus. Mas eu fui ensinado assim. Eu fui ensinado assim, provavelmente você também foi ensinado assim, né? Colocando em Deus a culpa e a responsabilidade de toda a desgraça que cai na terra. Veja, é incrível como quando uma desgraça se abate sobre a humanidade, a gente pergunta, mas por que Deus fez isso? Né? Por que Deus permitiu? A gente sempre tem essa palavra na nossa boca para tentar argumentar contra a desgraça. Mas não para pensar que pode ter sido outro, a não ser Deus, né? Eu sei o que eu passei, e eu sei como eu coloquei culpa em Deus, e é esse o motivo pelo qual eu sou tão incansável em falar sobre o caráter de Deus. Sabe por quê? Porque um dia, irmãos, eu abri minha boca para dizer que Deus tinha arrancado meus rins com o objetivo de eu voltar para a igreja porque eu estava desviado. Eu falei isso, não foi uma vez nem duas, não foram muitas. Porque eu disse, olha, ainda voltei para a igreja e disse, olha, Deus, graças a Deus, arrancou meus 2 rins, me deu uma insuficiência renal para eu voltar para a igreja. Vê lá se Deus precisa arrancar rim de ninguém, irmão, para ninguém voltar para a igreja. A questão é que a gente muitas vezes não atenta para Deus enquanto está vivendo uma vida boa. A gente só quer olhar para Deus na hora que está na bagaça, na hora que a gente está numa situação complexa, né? Então, essa também é uma condição bem peculiar na vida de Jó. Agora veja, independente disso, vamos pensar numa coisa. A Bíblia diz que Jó era íntegro, justo, temia Deus e se desviava do mal. Isso era um ponto na Bíblia, está lá, ninguém pode tirar isso de Jó. Porém, no capítulo 3 de Jó, verso 25, tem um texto curioso e eu quero te mostrar isso, antes da gente prosseguir. Jó, capítulo 3, versículo de número 25. Diz assim, Jó, capítulo 3, verso 25. Preste bem atenção nisso. Jó disse, aquilo que eu tenho medo me sobreveio, e o que eu mais temia me aconteceu. Jó disse, o que eu mais temi no mundo me aconteceu, o que eu mais tinha medo aconteceu comigo. Veja, Jó disse, capítulo 3, verso 25, que o que ele mais teve medo lhe aconteceu. Agora eu te pergunto, quem se aproveita do medo para criar desgraças? O que é o medo, né? Eu costumo dizer que medo é fé ao contrário. Medo é quando você está crendo você está crendo para acontecer o que você não quer que aconteça, né? O medo que impulsiona isso, as pessoas ficam com tanto medo que atraem aquilo para si. Então, Jó disse que o que aconteceu com ele foi o que ele mais teve medo. E o que leva as pessoas ao medo? A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que aquele que não tem medo é porque está realmente arraigado, firmado, alicerçado no amor. Então veja, conhecer a Deus, o verdadeiro amor, faz com que eu lance fora todo medo. Então o conhecimento de Deus é que lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas infelizmente Jó teve medo. Aí o que acontece? Satanás vem, começa a tocar na vida de Jó. Tem um outro aspecto que eu quero que você entenda aqui, que é bem peculiar sobre o livro de Jó. Marcelo, eu nunca falei isso em púlpito, eu vou falar isso hoje aqui para você na live. Eu tenho, Marcelo Carvalho, estou dizendo que a Bíblia está dizendo isso, é eu que acredito, que o livro de Jó, inclusive, é um livro profético e não apenas poético.
Ou seja, todo o livro de Jó, o seu contexto inteiro, é a explanação de uma profecia. Que profecia é essa? Você vai ver daqui a pouco. Veja. Então veja. Primeiro, a Bíblia diz que Jó, no começo de sua vida, era justo, temente a Deus e se desviava do mal. No começo. Aí, obviamente, a Bíblia não diz, mas por interpretação a gente chega à conclusão que Jó tinha saúde divina, era um dos homens mais ricos do Oriente, isso a Bíblia diz, e tinha uma família perfeita. Veja, 3 áreas da vida de Jó que estavam em perfeito estado. As finanças, a saúde e a família. E ele era justo. Porém, ele diz: o que eu mais temia me aconteceu, me sobreveio. O que aconteceu? Jó perdeu o dinheiro que tinha, Jó perdeu a família que tinha, Jó perdeu a saúde que tinha. E agora está numa situação de quase morte. Quase morte. E aí, Jó recebe 3 amigos na sua casa que tentam argumentar com ele, porque Jó começou a dizer claramente que ele era justo, mas que Deus é que o considerava culpado. Que ele não tinha culpa do que estava acontecendo, não. Que ele era inocente. Mas Deus faz o que quer, né? Quando ele mata, mata. Quando fere, fere. Quando põe doença, põe. Quando ele quer tirar, ele tira. Então, Jó acreditava dessa maneira. Era a forma de Jó acreditar. E eu te digo mais uma vez, eu não estou aqui colocando Jó num banco de réu, mas eu já passei por isso, de quase morte, e acreditar que era Deus que estava fazendo essa situação. Então Jó estava nessa condição de crer que era Deus que estava trazendo todas essas coisas para ele. Agora veja, no capítulo de número... Só abrir aqui para você ver um negócio. No capítulo de número 9 de Jó, versículo de número 1 em diante, diz assim... Eu vou ler no outro texto aqui, peraí. Jó capítulo 9, versículo de número 1 em diante. Eu quero ler para você. Veja. A Bíblia diz assim: então Jó falou novamente. Perceba, essas palavras que vão sair da minha boca são as palavras que saíram da boca de Jó. Preste bem atenção no que Jó disse. E você vai começar a entender qual era a perspectiva de Jó em relação a Deus. Então Jó falou novamente: sim, eu sei que tudo isso é verdade de um modo geral, mas como alguém pode ser justo aos olhos de Deus? Veja o questionamento de Jó. Ele diz: eu sei que isso tudo é verdade, mas como pode alguém ser justo aos olhos de Deus? Veja, a Bíblia começa dizendo que Jó era justo. E ele mesmo não acreditava na própria justiça que ele praticava. E qual era a justiça? Na sua época, era fazer sacrifícios a Deus. Esses sacrifícios lhe imputavam a justiça. Mas ele mesmo não acreditava na própria justiça. Deu para entender o que eu estou dizendo? Veja, ele diz assim: sim, eu sei que tudo isso é verdade de um modo geral, mas como alguém pode ser inocente ou justo aos olhos de Deus? Se uma pessoa quisesse levar Deus ao tribunal, acaso poderia lhe responder uma vez em 1000? Pois Deus é muito sábio e poderoso. Quem alguma vez enfrentou Deus e saiu vencedor? Como se houvesse uma briga entre os homens e Deus. Ele move montanhas sem dar aviso, e em sua ira as põe de cabeça para baixo. Veja, Jó está dizendo que Deus, quando fica irado, ele pega as montanhas e bota ela de cabeça para baixo. Diz assim: sacode a terra de seu lugar e as faz tremer seus alicerces. Veja, a que ele está se referindo aqui? Obviamente que era algo que ele tinha presenciado ou visto, e nós sabemos que isso aqui é um terremoto. Veja, ele diz: em sua ira põe as montanhas de cabeça para baixo, sacode a terra de seu lugar e faz tremer seus alicerces. Ele está atribuindo a Deus os terremotos. Ele continua dizendo: se ele ordena o sol não nasce e as estrelas não brilham, ele sozinho estendeu os céus e marcha sobre as ondas do mar. Criou todas as estrelas, a Ursa e o Órion, as Pleiades e as constelações do sul. Ele faz grandes coisas, maravilhosas demais para entender, e também realiza milagres incontáveis. Veja, ele faz grandes coisas, mas ainda assim realiza milagres. Veja, o mesmo Deus que ele diz que se ira e bota as montanhas de cabeça para baixo é o mesmo Deus que ele acredita que faz milagres. Veja que loucura isso. Quando se aproxima de mim, ele está dizendo, quando Deus se aproxima de mim, não posso vê-lo. Quando passa, não percebo sua presença. Se ele tomar força, quem o fará devolver? Quem ousa perguntar: Deus, o que é que você está fazendo?
e Deus não refreia a sua ira. Até os monstros marinhos são esmagados sob seus pés. Quem sou eu então para tentar responder a Deus ou mesmo argumentar com ele? Ainda que eu fosse inocente, seria incapaz de me defender, poderia era apenas implorar misericórdia ao meu juiz. E mesmo que eu chamasse e ele respondesse, não acredito que me daria atenção, pois ele me ataca com uma tempestade e sem motivo algum me fere repetidas vezes, sem motivo, só porque ele é Deus. Não permite que eu recupere o fôlego, mas enche minha vida de amargura. Ele está dizendo que é Deus que enche a vida dele de amargura. Se é uma questão de força, Deus é mais forte. Se é uma questão de justiça, quem ousa levá-lo ao tribunal? Embora seja eu inocente, minha própria boca me declararia culpado. Embora eu seja justo, ele me provaria que sou perverso. Sou íntegro, mas para mim já tanto faz. Desprezo a minha própria vida. Íntegro ou perverso, para Deus é a mesma coisa. Por isso digo, ele destrói tanto o íntegro quanto o perverso. Quando uma praga vem repentinamente, ele ri da morte dos inocentes. A terra está na mão dos perversos e ele cega os olhos do juiz. Se não é Deus quem faz isso tudo, então quem é? Veja, Jó está dizendo que é Deus que faz essa desgraceira todinha, que ele tem prazer na morte do inocente, que quando uma praga cai sobre uma cidade, ele ri. Aí ele disse, rapaz, se não for Deus, quem é? Cara, eu não quero nem saber quem poderia ser, mas uma coisa eu te garanto, não é Deus. Mas Jó achava que era. Ele disse, se não for Deus, quem é que faz essa desgraceira toda? Então veja. Depois você lê o resto do livro todo, eu não vou ter tempo para ler tudo, porque eu quero falar sobre o espinho na carne de Paulo. Então veja. Na cabeça de Jó e o entendimento de Jó, aleluia, ele acreditava que toda desgraça vinha de Deus, tá? Essa era a forma de Jó pensar. E é a forma que eu pensava no passado e é a forma que muitos de vocês também já pensaram ou pensam até. Mas veja só, quando chega no capítulo 32 do livro de Jó, capítulo 32, Jó 32, versículo 1, acontece um fato inusitado. Veja só o que está escrito aqui. Diz assim, os 3 amigos de Jó pararam de lhe responder, pois ele insistia em dizer que ele era inocente. Veja, Jó estava lá dizendo, eu sou inocente, é Deus que está botando essa doença em mim. Eu sou inocente, Deus está me declarando culpado. Eu sou inocente, mas Deus faz o que ele quer. E os 3 amigos estavam lá na tentativa de convencer Jó disso, mas também não tinham argumento, porque não conheciam também a Deus. Eles também não tinham conhecimento de Deus. Veja, Jó está dizendo que Deus é culpado de toda desgraça que está ali acontecendo. Os 3 amigos estão tentando convencer, mas não tem argumento, porque também não conhece. Veja, diz assim, então Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, que é da família de Irão, ficou irado. Apareceu um novo nome aqui chamado Eliú. E esse rapaz estava ouvindo essa conversa de Jó com os 3 amigos. E a Bíblia diz que ele ficou irado. E diz assim, indignou-se porque Jó se achava mais justo do que Deus. Veja qual era a indignação de Eliú. Porque Jó se achava mais justo do que Deus. É isso que nós, quando dizemos assim, eu estou doente, mas é porque é a vontade de Deus, não foi por causa de mim não. Então eu estou dizendo, Deus é pior do que eu sou mais justo do que Deus. Porque eu não tenho nada, eu não merecia, mas Deus está me dando, eu tenho que aceitar. Veja, quando você coloca em Deus a responsabilidade da doença que você causou com as suas más atitudes, na maioria das vezes, eu estou me colocando numa posição de mais justo do que Deus. Veja que loucura isso. Ele ficou indignado com os 3 amigos, com Jó, porque esse se achava mais justo que Deus, mas também indignou-se com os 3 amigos, porque não conseguiram responder os argumentos de Jó, a fim de mostrar que ele estava errado. Jó estava errado. Mas os 3 amigos não conseguiram argumentar. Eliú havia esperado os outros falarem, porque eles eram mais velhos do que ele. Veja, então mostra que os 3 amigos de Jó eram pessoas velhas, experientes. Já de muitos anos de experiência, religiosos antigos. E ele era jovem, era um menino novo, né? Ele disse, Eliú havia esperado para os outros falarem, porque ele era mais velho que ele. Mas quando viu que não tinham mais nada a dizer, expressou sua total indignação. Assim,
Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, disse: eu sou jovem, eu posso até ser jovem, e vocês são idosos. Por isso, me contive e não dei até agora a minha opinião. Porque eu ficava pensando, os mais velhos é que devem falar, pois a sabedoria vem com o tempo. Contudo, eu cheguei à conclusão que é um espírito dentro de cada homem. O sopro do Todo-Poderoso é que lhe dá entendimento. O que é que traz entendimento ao homem? O Espírito de Deus dentro do homem. Nem sempre os de mais idade são sábios. Nem sempre, porque tem alguém que tem muito tempo de ministério, é tão sábio quanto aquele que acabou de receber uma revelação, né? Às vezes os velhos não entendem o que é justo. Portanto, ouça-me e eu lhes direi o que eu penso. Esperei todo esse tempo ouvindo seus argumentos atentamente, observando enquanto vocês procuravam palavras. Dei-lhes toda a atenção, mas nenhum de vocês provou que Jó está errado, nem respondeu aos seus argumentos. Então não venha me dizer, porque Jó é sábio demais para nós. Só Deus é que pode convencê-lo. Se Jó tivesse discutido comigo, eu não teria respondido como vocês. Estão aí perplexos, sem resposta, sem terem mais o que dizer. Devo continuar a esperar agora que vocês se calaram? Devo também permanecer em silêncio? Claro que não. Darei agora a minha resposta. Também expressarei minha opinião, pois tenho muito a dizer e o Espírito em mim me impulsiona a falar. O Espírito em mim é que me impulsiona a falar. Os velhos estavam falando de religião, ele está falando do Espírito. Sou como um barril de vinho sem respiradouro, como uma vasilha de couro prestes a estourar. Preciso falar para ter alívio. Sim, deixe-me responder. Não tomarei partido, nem tentarei bajular ninguém, pois se tentasse usar de bajulação, meu Criador logo desistiria de mim. Então veja, esse rapaz chega para trazer luz e mostrar que Jó está errado. E ele vai argumentar no capítulo 32, no capítulo 33, no capítulo 34, no capítulo 35, no capítulo 36. Eu quero que você pare lá no capítulo 36, eu vou ler já no finalzinho. Eliú continuou a falar, capítulo 36, eu vou adiante nesse daqui, fica mais fácil. Jó 36, verso 1. Ele diz assim, Eliú continuou falando, deixe-me prosseguir e lhe mostrarei que posso ainda dizer-lhes mais verdades em defesa de Deus. Apresentarei argumentos profundos em favor da justiça do meu Criador. Digo somente a verdade, pois sou homem de pleno conhecimento. Ele disse, rapaz, eu estou baseado no conhecimento. E ele continua argumentando no capítulo 37. Só que acontece algo inusitado no capítulo 38. Veja, capítulo 38 de Jó. Até então agora, Eliú falou, tentou argumentar com Jó. Mas Jó, de fato, era um bicho difícil de compreender a verdade. Então, capítulo 38 de Jó, versículo 1, diz assim, então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó. Veja, agora é Deus falando com Jó. O cabo era tão difícil que Deus começa a falar do meio de um redemoinho. O próprio Deus agora vai falar com Jó. E deixa eu dizer, ele não vai dizer, parabéns Jó, você é um cara... Não, veja o que é que ele diz. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó. Quem é esse camarada que questiona a minha sabedoria com palavra de ignorância? Quem é esse camarada aí que está falando esse tanto de bobagem acerca da minha sabedoria? Quem é você, rapaz? E ele diz, prepare-se agora, cabra, se levante, pois eu vou lhe fazer umas perguntas e você vai ter que responder. Onde você estava onde eu lancei os alicerces do mundo? Diga-me, rapaz, tu não é bom, tu não ficou falando que eu faço, que eu aconteço. Diga aí, onde é que tu estava? Tu não sabe tanto? Fala aí. Quem definiu as dimensões e estendeu a linha de medir? Vamos, rapaz, fala aí que eu quero saber. O que sustentava seus alicerces, quem lançou sua pedra angular, enquanto as estrelas da manhã cantavam juntas e os anjos davam gritos de alegria? Me conta, tu não é sabido, rapaz, fala pra mim. E Deus começa a botar Jó na parede e diz assim, tu não é esperto, tu não ficou falando um monte de coisa, que eu sou, que isso, que aquilo? Então me fala agora. E Deus faz essa pergunta, ou esse questionamento a Jó, do capítulo 38 até o
o capítulo 41. É Deus botando Jó na parede dizendo assim, tu não é o sabichão, tu não é sabido? Fala pra mim. Onde é que tu estava quando eu criei isso? Onde é que tu estava quando eu criei aquilo? Para tu ficar dizendo o que eu sou, o que eu não sou. Eu acho engraçado as pessoas asseverarem que Deus é isso e aquilo, se eles não estiveram com Deus desde a eternidade. Só quem pode falar sobre Deus é aquele que esteve com ele desde a eternidade. Nenhum homem pode dizer o caráter de Deus, a não ser um que viveu com ele desde a eternidade. O nome desse homem se chama Jesus de Nazaré. E Deus está voltando já dizendo, quem é você, camarada? Para falar sobre meu caráter, rapaz. Presta atenção. Onde é que tu estava quando eu criei o mundo? Capítulo 32 de Jó. 42. Jó 42, versículo 1. Veja só. Quando Deus acabou de falar, então Jó respondeu ao Senhor. Ao Senhor. Jó respondeu. Sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu me perguntaste, quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Você lembra desse texto aqui, que eu acabei de ler, lá em Jó 38? Ele está dizendo, o Senhor me perguntou, quem é esse que com tanta sabedoria reconhece? Sou eu. Falei de coisas... 3. Quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Aí ele diz, sou eu. Falei de coisas que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Ele disse, eu falei coisas que eu não entendia. O que foi que Jó falou que ele não entendia? Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor me desgraçou a vida. O Senhor arrancou tudo de mim. O Senhor fez isso comigo. O Senhor permitiu, o Senhor... Ele diz, eu falei essas coisas sem entendimento. Falei coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Tu disseste, Senhor, ouça e eu te falarei, Jó. Eu lhe farei algumas perguntas e você responderá, Jó. Aí ele diz, antes eu só te conhecia de ouvir falar, porém, eu te vi com os meus próprios olhos. O que ele está dizendo? Ele diz, antes dessa conversa que eu tive contigo, Deus, eu não te conhecia. Eu não sabia quem tu eras. O que eu falei sobre ti foi pura ignorância que saiu da minha boca. Mas agora, depois dessa conversa contigo, tete a tete, agora eu sei quem você é. Agora os meus olhos te veem. Versículo 6, ele disse, eu retiro tudo o que disse e me sinto arrependido no pó e na cinza. Eu retiro tudo que eu disse e me assento no pó e na cinza. Agora, sabe o que é incrível? É que eu chego no capítulo 42 de Jó, com Jó se arrependendo de tudo que ele falou, porque não falou com conhecimento, falou sem entendimento. E as pessoas pegam exatamente o que ele disse, sem nenhum entendimento, e fazem música. E você canta. Pensa que loucura isso. Veja, o próprio Jó, no capítulo 42, diz, eu falei um monte de bobagem, eu me arrependo. Não devia ter falado não, porque eu falei sem sabedoria. Deixa eu te dizer, um dia eu me arrependi, meu filho. Eu tive que chegar para Deus, eu estou arrependido, porque eu falei que foi o Senhor que arrancou meus rins. Me perdoe. Agora, para compensar isso, eu vou ensinar para todo mundo que o Senhor é bom. O Senhor foi que me tirou da desgraceira. Aí o que acontece com Jó? A Bíblia diz que aí o final de Jó foi 2 vezes melhor do que o início. Foi depois que o quê? Depois que ele orou pelos amigos. Não, foi depois que o conhecimento chegou. Porque se a falta de conhecimento fez Jó perecer, por meio do conhecimento ele de novo prosperou. E a prosperidade foi 2 vezes maior. Com a ajuda de quem? De Deus. Veja, então Jó tinha uma vida boa, o diabo veio e bagunçou, por causa da ignorância em que Jó vivia, porque não conhecia o caráter de Deus. E aí vem Deus e ajusta as coisas para Jó com misericórdia, traz Jó para o conhecimento e ele prospera 2 vezes mais. Ah, pastor, mas e a oração pelos amigos? É para eles também ter revelação, porque já que você recebeu a revelação, não fique só para você. Vá orar para que seus amigos também tenham a sua mente expandida e possa, de fato, entender, né, o caráter de Deus, para que você possa ter uma vida plena de paz. Então, a questão de Jó é essa. Pastor, o senhor falou que esse livro é um livro profético. Veja só, vamos entender. A Bíblia diz que Jó era, no começo da sua vida lá do seu livro, ele era justo, tinha uma vida plena,
né? Em finanças, em saúde, em uma família. Mas de repente, por causa da sua ignorância, da falta de conhecimento, permitiu que Satanás viesse e assolasse e ainda ficou dizendo que era Deus. Até que Deus levanta um profeta novo, que agora não tem mais medo de falar e coloca na parede os velhos profetas, dizendo, deixa eu dizer, vocês falaram a vida inteira e nunca conseguiram argumentar com Jó. Pois agora eu trouxe uma revelação vinda do Espírito, para mostrar que Deus é bom. E aí o próprio Deus fala por meio do profeta e traz Jó para o entendimento claro das Escrituras, para que agora, nesse entendimento, ele possa ter uma vida 2 vezes melhor. Qual é a profecia disso? Isso é a igreja de Jesus, a cara dela. A igreja começa com Jesus ressuscitando e, obviamente, quando nós somos ressuscitados, nós somos feitos justos. Então a igreja começa em justiça. E você pode ir lá na igreja primitiva, que eles andavam de casa em casa repartindo pão, que o dinheiro estava sobre os seus pés, que eles viviam uma vida plena, que viviam como família. Tudo era maravilhoso no início. Mas o que aconteceu? Depois veio 1000 anos de escuridão, sem conhecimento, sem entendimento. Por quê? Porque a religião oprimiu, arrancou as Bíblias, tomou, não deixou que ninguém conhecesse. E o que aconteceu com a igreja nesse período? Entrou em declínio, foi massacrada pelo diabo. E quais são as áreas que o diabo mais oprimiu a igreja? Financeiramente, na doença e na família. Mas sabe de uma coisa? Assim como Jó, Deus tem levantado nesse último tempo, irmãos, não uma pessoa, mas um movimento jovem. O movimento neopentecostal, o movimento da revelação da palavra de Deus, trazendo luz e clareza sobre o caráter de Deus que tinha ficado esquecido e as religiões antigas não conseguiram argumentar. Não conseguiram. E aí chega agora, nesse auge nosso, a gente está na expectativa do conhecimento. Estamos vivendo esses últimos capítulos aqui de conhecimento, Deus se revelando a nós. Sabe o que significa? Que agora, no final, antes de Jesus voltar, a igreja será 2 vezes mais poderosa do que no início, quando foi lá com os apóstolos. É isso que eu espero, é isso que eu tenho expectativa. Por meio de quê? Por meio do conhecimento. Porque se por meio da ignorância o povo é oprimido, por meio do conhecimento o povo prospera. É isso que é. Então pega essa aí e guarda para a tua vida. Agora vamos para o espinho na carne de Paulo, rapidinho, só falta 20 minutos. E eu vou terminar essa live daqui a pouquinho, tá bom? Vamos lá. O espinho na carne de Paulo. Veja, eu vou ler o texto do espinho na carne de Paulo, tá? Como a gente de forma comum lê. Diz assim: e para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Eu vou ler de novo. A gente normalmente lê esse texto assim. E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Então veja, Paulo afirma aqui, segundo essa versão, que para que ele não ficasse soberbo, né? Com a grandeza das revelações que ele recebeu de Deus, mas era tanta revelação, mas ele podia ficar soberbo com aquilo que ele recebeu, né? Foi-lhe dado um espinho na carne, para que ele se mantivesse, entre aspas, vamos botar assim, humilde. Essa é a primeira interpretação que se vê na mente. Agora veja. Primeira coisa. Quem sabe me dizer o que a soberba causa? Quem pode me dizer o que a soberba causa? Alguém pode me dizer aí, me responder? O que a soberba causa na vida do homem? Provérbios diz que a soberba é o quê? Quem fala aí pra mim? A queda, tá aí. Queda. Exatamente, queda. Causa queda. A soberba é o princípio da queda, né? Altivez de espírito, da ruína, né? Então veja, tecnicamente, o que as pessoas estão pensando aqui assim, bom, ele recebeu tanta revelação da parte de Deus, que Deus precisou botar nele um espinho, para que ele não ficasse soberbo e por causa disso não caísse, né? Bom, poderia se pensar dessa maneira se não fosse algo que eu não citei de propósito quando eu li o texto. Agora eu vou ler como está escrito, ok? Veja só. E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, vírgula, um mensageiro de Satanás. Peraí. O que era um espinho na carne?
A Bíblia está dizendo lá, foi-me posto um espinho na carne, vírgula. Para quem sabe interpretar no bom português, não precisa ter interpretação bíblica não. Do português já te ajuda, né? Ele diz, para impedir que eu me ensoberbecesse com a grandeza das revelações que eu recebi, foi-me dado um espinho na carne, vírgula, um mensageiro de Satanás a me esbofetear. E aí ele diz, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Ele pediu a Deus para tirar o espinho na carne. E Deus disse, a minha graça te basta. Por 3 vezes. Agora, o que era o espinho na carne especificamente? O espinho na carne era um mensageiro de Satanás, alguém a me esbofetear. Veja. Bom, agora eu te pergunto. Se a soberba faz com que o homem caia e ao que vê de espírito entre em ruína, e o espinho na carne que foi dado para ele não ficar soberbo foi botado por Satanás, Satanás está interessado em que Paulo não ande soberbo. Preste atenção nisso. Satanás, porventura, estaria interessado em que Paulo não ficasse soberbo, porque o mensageiro, o espinho na carne, é um mensageiro de Satanás. A palavra mensageiro aí é um enviado. Foi-me dado um espinho na carne, um enviado de Satanás. A palavra mensageiro aí é enviado. Agora veja, Paulo estava correndo o risco de ficar soberbo por causa da revelação, e aí Satanás disse, rapaz, eu não posso deixar que Paulo fique soberbo, porque senão ele cai. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um mensageiro lá para esbofetear ele, para ele baixar a bolinha. Eu te pergunto, por que Satanás estaria interessado em mandar um mensageiro para Paulo não ficar soberbo, se o objetivo do diabo é exatamente que a gente se soberbeça? Porque a ideia do diabo é essa, que você permaneça soberbo para que você caia em ruína. Ou não é? Ou Satanás está ajudando Paulo aqui? Pastor, deu um nó no meu juízo, eu não consegui entender. É porque essa palavra ensoberbecer, eu quero pegar ela para você aqui. Palavra ensoberbecer é, abrir aqui o texto, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. Diz assim, e para que não me ensoberbecesse, a palavra ensoberbecer é a palavra uperai romai, que significa literalmente levantar. A palavra que eles traduziram por soberba é levantar ou construir algo sobre. Levantar-se, ser exaltado ou até ser arrogante. Mas antes de ser arrogante é levantar, construir algo alto ou exaltar-se, ou ser exaltado. Veja, tanto é que na versão NVI desse mesmo texto, se você tem uma Bíblia NVI, ela traz assim, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Veja, vamos imaginar que essa palavra caia melhor como exaltar-se. O que Paulo está falando aqui? Se você voltar no texto um pouquinho, Paulo vai dizer o seguinte no capítulo 12. Ele diz, se é necessário que eu me glorie, Paulo está defendendo o ministério dele. Ele diz, ainda que eu não me convenha, passarei as visões e revelações que eu recebi do Senhor. Veja, de quem Paulo recebeu essas visões e essas revelações? Do Senhor. Agora eu te pergunto, Paulo recebeu para quê? Para guardar para si? Não, as revelações que Paulo recebeu de Jesus foi para ele sozinho. Qual era o objetivo? Propagar o evangelho, propagar o conhecimento. Ele recebeu revelações do Senhor para pregar as revelações. Ele precisava proclamar essas verdades. Jesus não deu algo para ele ocultar, deu para ele propagar. Veja, ele disse, eu recebi essas revelações do Senhor. Aí ele vai dizer, quais são as revelações? Conheço um homem que em Cristo há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E esse tal homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras
inefáveis ou indizíveis, às quais não é lícito ao homem referir-se. De tal coisa me gloriarei, não porém em mim mesmo, salvo as minhas fraquezas. Veja, Paulo está falando de si mesmo. Foi ele que foi arrebatado, foi ele que foi ao terceiro céu, foi ele que foi ao paraíso, foi ele que viu coisas indizíveis, foi ele que recebeu as revelações. E ele está dizendo, se eu tivesse que me gloriar, eu me gloriaria nisso. Pois se eu vier a gloriar-me, ainda que eu venha me gloriar no que eu vi, não serei nécio, não serei tolo, porque foi verdade. Eu estaria dizendo a verdade mesmo. Mas me abstenho de me gloriar, para que ninguém se preocupe comigo mais do que me vê ou me ouve. Paulo disse, eu não fiz questão nenhuma de ficar batendo no peito dizendo, rapaz, eu fui no paraíso, rapaz, eu vi Jesus. Não, eu simplesmente estou transmitindo a mensagem. Eu estou calado, porque vocês estão se considerando maior que eu, mas eu vi Jesus, eu fui lá. Se eu tivesse que me gloriar, eu ia me gloriar nisso. Eu ia botar isso na cara de vocês para mostrar que eu sou maior que vocês. Mas eu não estou fazendo. Por quê? Para que vocês não fiquem pensando algo de mim maior do que convém. Isso para mim pouco importa. Aí ele diz, agora veja, agora para que eu não me ensoberbecesse, e aí a palavra é exaltar-se, para que eu não fosse exaltado por causa da grandeza dessas revelações. Veja, se exaltar é ser colocado em lugar alto, eu te pergunto, se Paulo fosse exaltado, a mensagem ia chegar mais longe ou ia ser impedida de ser levada? Paulo ia chegar mais longe. Perceba, hoje eu estou transmitindo essa mensagem aqui pela internet para você. E se Deus quisesse me exaltar e me botasse em rede nacional, numa televisão bem poderosa, para falar dessas verdades, claro que correria o risco, entre aspas, de eu ficar soberbo com isso. Mas veja, se eu fosse exaltado a esse ponto, eu te pergunto, essa mensagem ia chegar a mais pessoas ou a menos? A mais pessoas. Ia chegar mais longe. E quem ia estar interessado em me tirar dessa jogada? Deus ou o diabo? Quem ia fazer de tudo para que eu não fosse exaltado? Deus ou o diabo? Se exaltar fosse me colocar em rede nacional, quem mais estava interessado em impedir que eu chegasse lá? Deus ou o diabo? Quem seria o maior interessado em que eu não chegasse lá? Satanás não queria isso. Satanás não vai querer isso. Então veja, para impedir que Paulo fosse exaltado com tão grandes revelações que ele teve, Satanás lhe enviou um mensageiro, que ele chama de espinho na carne. Um mensageiro de Satanás a lhe esbofetear. Bom, o que era? Bom, veja, podia ser várias coisas. Podia ser influência, através, como ele mesmo citou, se você voltar aqui atrás, você vai ver que ele diz, eu fui perseguido por gentio, eu fui perseguido por judeu, eu fui perseguido por patrício, eu fui chicoteado, eu fui apedrejado, eu sofri naufrágio. Irmão, eu vivi o diabo. Quem era? O cão querendo parar Paulo, porque se Paulo crescesse, como cresceu e chegou em Roma, e os seus escritos estão aqui até hoje, Paulo foi exaltado por Deus, não foi pelo diabo não. O diabo fez de tudo para ele não ser. Porque se Paulo tivesse morrido na primeira viagem missionária, a gente não tinha pelo menos metade do Novo Testamento. Então, para impedir que ele fosse exaltado, como ele foi, de fato, Satanás fez de tudo. E aí Paulo diz, eu roguei por 3 vezes ao Senhor para livrar-me desse diabo. Era como se Paulo estivesse dizendo, Deus, tira isso de mim, tira esse diabo da minha cola, faz alguma coisa. E Deus disse, Paulo, a minha graça te basta. Não, o senhor não está entendendo, tira. Eu disse, Paulo, a minha graça te basta. Mas o senhor não está entendendo, eu estou sofrendo, por que o senhor não tira isso de mim? Ele disse, Paulo, quem não está entendendo é você. A graça é suficiente para você resolver o problema. Ele não está dizendo para você, na graça, suportar o... Não é isso. Ele está dizendo, ei, na graça você resolve o problema. A graça é suficiente para você resolver o seu problema. Aí disse, então eu entendi. Como é que a graça opera? É quando você para de fazer força. Aí ele diz, então, quando eu entendo que eu não consigo, Deus opera. Então, na minha fraqueza, eu tiro força. É quando eu sou fraco que eu sou forte. É quando eu realmente reconheço que eu não consigo, que a graça entra em operação e começa a fazer. Porque na minha força, ele vai dizer em versículos anteriores, que ele disse,
Quando o povo se desviava, eu ficava louco. Ficava perturbado, pressões. Imagina, você o tempo todo preocupado, sofrendo pressões para querer fazer a obra de Deus, Deus dizendo, ei, enquanto for na tua força, eu não posso operar na minha graça. Então reconheça que você é fraco, porque aí a tua força é a graça. A graça entra em operação quando você reconhece que na sua força você não consegue, ou quando você determina que você não vai fazer na sua força. E aí a graça opera a nosso favor. Então veja, irmãos, a gente, se quiser, acha até cabelo em ovo, né? Mas eu fiz questão de, nesses dias, mostrar para você, pelas Escrituras Sagradas, todos os argumentos possíveis para que você possa viver uma vida plena, de saúde divina. E nem mesmo os personagens mais controversos da palavra têm argumento suficiente para te tirar dessa verdade. Jó, por causa da ignorância que vivia, permitiu que Satanás fizesse algo terrível na sua vida. O medo propiciou isso. E ele viveu uma vida, um período da sua vida bem detonado. Mas ele teve um encontro real com Deus e Deus se mostrou quem ele era. Ele se arrependeu daquilo que havia dito. Pegou o conhecimento de Deus e correu livre em sua vida, reconstruída 2 vezes melhor do que no início. O apóstolo Paulo teve encontros reais com o próprio Jesus ressurreto, foi ao terceiro céu, conheceu o paraíso, recebeu revelações grandiosas, revelações essas que ele colocou no Novo Testamento para mim e para você. E Satanás ficou louco, colocou demônios atrás de Paulo para influenciar pessoas contra Paulo e para o próprio demônio tentar oprimir a mente de Paulo. Mas nem isso foi suficiente, sabe por quê? Porque a graça operava abundantemente na vida dele. E ele viveu, de fato, para contar a sua própria história. E viveu em graça de Deus. Pedro Carvalho, tem alguma pergunta na nossa caixinha? Na nossa latinha de minhoca? É, uma dos comentários já. Uma pessoa com espinho na carne pode orar para curar alguém? O espinho na carne, todos nós temos um espinho na carne. Todos nós que decidimos passar diante das revelações do Senhor, vai ter um diabo tentando te atormentar. Rapaz, isso é indiferente, você vai orar por quem você quiser. Se Paulo estivesse doente, como conseguir ser tão submisso a Deus? Mas ele não estava doente, né? Graças a Deus por isso, né? E ele foi realmente submisso a Deus. Ah, mas tem um texto que fala que ele, quando ele entrou lá na Galácia, as pessoas receberam ele por causa de uma enfermidade, e foi uma enfermidade nos olhos. Bom, enfim, não vai dar tempo da gente falar sobre isso. Mas se você quiser dar uma estudada rápida, vai lá em Atos e veja as viagens missionárias de Paulo. Paulo vai e entra em Listra e Derbe. Quando ele entra em Listra, ele vê um paralítico e ele cura aquele paralítico lá. Ele percebe que aquele homem tem fé, ele é curado. E as pessoas começam a aclamar, dizendo, é o Deus Saturno, é o Deus não sei quem, com ele e com seu companheiro de viagem. E aí ele se nega a receber qualquer tipo de adoração, obviamente é a cara de Paulo isso, e as pessoas ficam revoltadas e apedrejam ele, e matam ele de pedra. Né? Ele foi dado como morto. Agora imagina, você está achando que os caras jogaram foi pedra desse tamanho nele? Era pedras desse tamanho na cabeça dele, tá? E é nessa condição que ele entra na Galácia, todo detonado de pedra, pelo rosto. E obviamente foi nessa condição que os Gálatas o receberam para cuidar dele nesse período. Agora, quer saber que ele desistiu? Ele voltou e foi para lá de novo pregar. Essa é a questão do que aconteceu com Paulo, né? A enfermidade ao qual ele foi acolhido na Galácia, porque ele foi apedrejado, né? Não foi porque ele recebeu doença de Deus, não. Ele foi apedrejado, meu filho. Ele foi chicoteado, ele foi mordido de cobra, mas nada disso foi suficiente para parar seu ministério. Absolutamente. Vamos lá, mais uma. Então Deus queria exaltar Paulo e o diabo não queria? Exatamente. Quanto mais Deus exalta Paulo, mais a mensagem se propaga. E o diabo não faz questão nenhuma de que ele fosse exaltado para que a mensagem não fosse adiante. É só você entender que exaltar e soberbecer é coisas distintas. Eu posso ser exaltado sem ser soberbo, né? Deus pode me exaltar. Jesus foi exaltado. E ele é soberbo? Não. Jesus é humilde, mas foi exaltado. Né? Não há problema nenhum de ser exaltado, não. Veja, a própria Bíblia diz assim, humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão do Senhor, para que no seu devido tempo Ele vos exalte. Deus não tem problema em exaltar ninguém, não.
Nunca teve. A questão é você fazer autopropaganda. Aí é que é diferente, né? Bem diferente disso, né? Vamos lá, se tiver mais um ainda dá tempo. Tem 3 minutos aí. Pastor, o senhor poderia explicar o Jó 1,12? Somente contra ele não estenda a tua mão, para não sair com dúvida. Então, eu tenho umas mensagens só sobre Jó, né? Você pode procurar depois, aqui não vai dar tempo, a gente só tem mais 1 minuto de live aí, né? Mas eu tenho mensagem sobre Jó, depois você procura lá e dá uma lida, e você mesmo pode ler. Nunca se esqueça, todas as vezes que você for ler qualquer texto da Antiga Aliança, qualquer um, coloque isso confrontando com Cristo, porque Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Então, não importa o que a Antiga Aliança disse, se Jesus disse, eu fico com o que Jesus disse, e não fico com aquilo que eles dizem. Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior que Jó, Jesus é maior que qualquer outro, porque Jesus é filho, viveu com Deus na eternidade, está sentado à sua direita e vive eternamente. Ele é o único que tem autoridade nessa existência para falar sobre o caráter de Deus. E ele disse, Deus é Pai. Deus é Pai. Beijo no seu coração e até segunda-feira, em nome de Jesus. Mais uma vez, lembrando para você, conte a sua história para mim. O que, é que você está passando de dificuldade e problema? Manda lá no meu direct, né? Eu quero conhecer a tua história, vou preservar a tua identidade. Ninguém vai saber que é sobre você que nós estamos falando aqui, mas eu vou pegar a tua história e criar uma live específica, trazer resposta para você e trazer resposta para todo mundo que se identifica com a tua história. Vai lá, Pedro, desliga lá.